vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Amém? Vamos ver, né? Bem pequenininho o versículo. Gálatas 5, capítulo 5, verso 25 diz o seguinte: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, tu és poderoso, teu nome te ajuda. Nossos corações, nossas mentes possam estar voltados para o Senhor nessa noite, ó Pai. Que o Senhor esteja, Pai, nos abençoando, nós possamos aprender do Senhor. Em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, Paulo escreve aos Gálatas, aí no capítulo 5, especialmente no verso 25, falando sobre a espiritualidade, né? Se nós vivemos pelo Espírito, lá quando nós nascemos, né? Ou quando o homem foi feito, né? Do barro, lá Adão, Deus soprou o Espírito em suas narinas e tornou-se alma vivente. Então, ou seja, nós vivemos pelo Espírito, o Espírito que foi soprado em nós, e nós mais ainda vivemos pelo Espírito Santo. Então, neste tempo, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz, que nos dirige, e se nós não vivemos pelo Espírito, nós devemos também andar pelo Espírito, ou seja, levar uma vida santa, uma vida em comunhão com Deus, realmente e literalmente uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque a espiritualidade cristã não é só de conversa, ela se traduz, né, na busca da existência cristã verdadeira, porque aquele negócio hoje, até de um certo tempo para cá, está na moda ser evangélico, né? Já tem um certo status, né? Até antigamente ser crente, o seu crente ele era mal visto, né? Ninguém queria chegar perto. Hoje até uma certa popularidade falar que é evangélico, né? Devido ao crescimento pelo menos numérico, né, das igrejas, assim, boa frequência de pessoas que se dizem evangélicas, né? E acaba tendo uma vida às vezes superficial, acaba tendo só essa vida de falar que na prática acaba não tendo. Não tem a sua vida na prática, uma espiritualidade verdadeira, conduzida pelo Espírito Santo, porque sabemos que a vontade nossa, para não dizer 100%, que de vez em quando nós ainda estamos de acordo com a vontade de Deus, mas 99,9% das vezes a nossa vontade é contrária à vontade de Deus. Por isso nós somos guiados pela nossa própria vontade, nossa ganância, nossa avareza, nossos desejos, o satisfazer a minha vontade, e esquecemos ou simplesmente admitimos que não queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós devemos ter uma vida pautada, ou seja, conforme a fé cristã. E a fé cristã, nós temos o parâmetro, é a Bíblia. A Bíblia nos diz, até porque, né, os batistas gostam de dizer que nossa manual é feio, né? Manual de fé e prática cristã é a Bíblia. Aí cada um deve, eu não canso de dizer, deve ser honesto a sua avaliação, avalia você mesmo, se você está sendo sincero, né, e está vivendo conforme a Bíblia diz para nós viver, e é guiado pelo Espírito Santo. Pelo pecado, né, desde lá de Adão, ele tirou aquela condição do homem, né, o relacionamento que nós chamamos relacionamento vertical, né, Deus e o homem, que foi quebrado. Vale sempre lembrar que Adão conversava com Deus todos os dias, né? Privilégio, né? Conversar pessoalmente. Deus vinha até Adão lá no jardim todos os dias para conversar com ele.
trocar, né, uma ideia, né? Fico imaginando às vezes, né, papo ali de Deus com Adão, né? Deve ser algo assim espetacular, né? Nós nunca saberemos como foi ali, né? A não ser que Deus queira nos contar lá na eternidade, né? Mas não é o assunto agora. Mas com o pecado foi quebrado esse relacionamento vertical, eu falar diretamente com Deus, e foi quebrado também o relacionamento horizontal, né? Que é o relacionamento entre os irmãos, entre nós. Ou seja, mas Deus, como Ele é maravilhoso, é misericordioso, Ele já tinha a solução para isso, né? Porque nada pega Deus desprevenido, nem o pecado nosso, né? Ele já sabe de antemão o que iria acontecer e já tinha preparado a solução para isso, que era o próprio Jesus Cristo. Então Jesus Cristo veio para fazer, né, essa ponte, essa ligação novamente nesse relacionamento. O homem com Deus e os homens entre si. Ou seja, ter uma vida, uma espiritualidade cristã, nada mais é que cumprir os mandamentos de Deus. E principalmente aquilo que Jesus Cristo já resumiu: amará o Senhor seu Deus, de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, todo o seu coração, seu relacionamento vertical, homem e Deus. E amará o seu próximo a si mesmo, esse relacionamento horizontal entre os irmãos, amar uns aos outros. Isso que é uma vida espiritual que Deus requer de nós. Então essa manifestação desse relacionamento se traduz nisso. Não uma vida engessada, aquele negócio que nós já falamos aqui várias vezes. O fato só de você vir à igreja pode mudar algumas coisas na sua vida? Pode. E evitar de estar fazendo muitas coisas erradas? Pode. Mas isso não é sinônimo de uma vida espiritual. Pode ser uma religiosidade. Você pode até ter uma certa disciplina na sua vida, porque isso requer disciplina, e cá entre nós. Tem dia que não dá vontade de vir na igreja, né? Hoje eu fiz a pergunta, o Reginaldo tinha concordado comigo de manhã. Ele concordou de novo. O Reginaldo é para concordar. Nós estávamos pensando igual, viu, Reginaldo? Isso aí não é fácil. Tem dia que realmente dá vontade de ficar em casa. Ainda mais quando você passa 2 cultos sem vir, no terceiro é uma luta para vir. Então o fato de vir, lógico, nós precisamos nos disciplinar para vir. Mas só não basta isso. A vida espiritual, a espiritualidade cristã vai além disso. Vai de uma vida realmente transformada em atitudes diante de Deus, diante dos homens, né, como igreja, como testemunho na vida das outras pessoas à nossa volta. Então, mais do que palavras, mais do que uma aparência, é uma vida realmente mudada, transformada pelo Espírito Santo. Deixar realmente ser conduzido. Nós falamos, né, já cansamos de ouvir isso, né, várias vezes, ser crente dentro da igreja. Nem dentro da igreja as pessoas hoje em dia têm conseguido ser crente, para falar a verdade. Às vezes chega a ser desrespeitoso com quem está pregando, com quem está ministrando, né, aquele negócio, né, com exceção das crianças, não é por causa do João não, né, mas todas as crianças, né, e outros pequenos antes dele, né, tem uns até, né, igual, né, por aí. Agora, de pessoas adultas, conscientes do que está fazendo, muitas vezes não conseguem ser um crente verdadeiro nem dentro da igreja, quanto mais lá fora, né? E às vezes a gente até evita de perguntar como está lá, porque para não decepcionar com as condições às vezes. Nós devemos ser então esse exemplo de vida cristã. Até porque, né, como que nós vamos evangelizar, como que vamos falar do amor de Jesus Cristo, se nós mesmos não temos uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Mas muito bem, né? Então ter essa espiritualidade cristã, em primeiro lugar, é ter a vida de Cristo em nós. Ter a vida, Jesus Cristo, fazer parte da nossa vida, e nós fazermos parte da vida de Jesus Cristo. Senão, não tem condição. Como eu disse, se Deus já providenciou seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para viver a nossa vida, né, se entregando a Deus na cruz por nós, e nós não vivemos para Ele, nada fez. Até porque em Gálatas capítulo 2, verso 20 diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou
e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, então Jesus Cristo, ele abriu mão da glória dele. Já pensou? O que é isso? A grandeza que é quando nós temos que abrir mão de alguma coisa em prol de outra pessoa, já é difícil, né? E as coisas às vezes mais banais, às vezes, outras coisas sérias. Vamos usar o nosso exemplo mais recente que nós temos, né? Então, o exemplo dos irmãos que estão nos ajudando aqui constantemente. Essa semana mesmo é um bom exemplo. O seu Altair, o Reginaldo, o Claudinei, né? E outros que vieram ajudar aí, Leandro, que veio quase todos os dias, essa semana, e os outros que vieram ajudar nos outros dias aí, teve que abrir mão de um período de descanso, de estar em casa, né, com a esposa, com a família, para estar pronto para o outro dia de manhã, já levantar, né? Nós descobrimos recentemente que o Elvis é bom de serviço, nos ajudou por os 2 dias, pegava firme. O dízimo, eu fiz isso, fiz aquilo, e a vida não continua sendo transformada. Então, viver a vida de Jesus Cristo é muito sério, porque Ele levou a sério o viver a minha vida, ou doar a vida dele por mim. Então, se você quer ter uma vida espiritual, uma espiritualidade cristã, viva a vida, pegue sua cruz e segue Jesus Cristo. E mais ainda, viver guiado pelo Espírito de Deus. Para nós termos uma vida de espiritualidade em Deus, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, ser conduzidos por Ele. Cada passo que nós vamos dar, nós devemos pensar, isso agrada, isso é de acordo com o Espírito Santo, Deus aprova, Jesus Cristo farei o mesmo que eu vou fazer, o que eu já estou fazendo. Nós não questionamos. Sabe por quê? Porque nós já sabemos a resposta. E a resposta não nos agrada porque é contrária à minha vontade. As pessoas, chega assim, né, quantas vezes já ouvi, né? Pastor, mas não sei isso, eu não sei como que é. No fundo ela sabe. Ela sabe e ainda faz isso mesmo porque ela não quer ser contrariada. Às vezes tem medo da resposta. O que Deus quer de mim? No fundo ela já sabe. Às vezes ela vem falar, pastor, eu posso fazer isso? Ou simplesmente ela está querendo um aval do pastor para continuar a sua vida de pecado. Mas é proibido isso, o que a igreja diz sobre isso? Aí, né, copiando o pastor João e copiando o pastor Carlos, falar para ele, perguntar para Deus, né, pergunta ao seu Deus. Aí a pessoa não quer, porque já sabe a resposta. Por ter lido a Bíblia, por ter ouvido várias vezes alguns sermões que falam, então ela não quer ouvir isso. Mas em Romanos, capítulo 8, verso 14, diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não é fácil, né? Quando você quer perguntar se você é filho de Deus, faz a seguinte pergunta para você mesmo: eu sou guiado pelo Espírito Santo? Se você responder sim, e sendo honesto com você é filho de Deus. Se você duvidar, já está meio assim. Se você identificar que não está sendo guiado, sua vida não está sendo guiada pelo Espírito Santo, aí você vai, peraí, não sou filho de Deus.
E aí, o que devo fazer? Orar, clamar a Deus e, acima de tudo, deixar ser conduzido, guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus. E às vezes, né, a questão não é nem quanto à salvação, porque não compete principalmente a mim dizer se você é salvo ou não. Às vezes a pessoa até é salva, mas ela está simplesmente resistindo à ação do Espírito Santo. E naquele momento que ela está resistindo, é lógico que ela não está sendo conduzida. Lá no final vai ser salvo? Vai ser, glória a Deus, mas perdeu-se muito tempo aqui, sofreu muito, que nós costumamos falar, apanhou muito da vida. Ficar entre nós apanhar não é nada bom, né? Para quem já nos tempos de criança ele levou algumas varadas, algumas palmadas, realmente não é bom. E a vida sabe bater, o diabo sabe judiar das pessoas, para que ela possa aprender. E Deus sabe corrigir. Deus também bate. Ele não maltrata, é diferente. Ele corrige, coloca algumas provações, algumas coisas, para nós aprendermos a deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. Então é isso, deixa ser guiado pelo Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te conduzir, para que a sua vida possa assim, ser uma vida, ter um relacionamento maduro, saudável com Deus. Também nós, para ter uma espiritualidade cristã plena, verdadeira, nós devemos buscar relacionar-se com Deus. O que é relacionar-se com Deus? É estar conversando, é ouvir Deus. É aquilo que eu costumo sempre falar, né? Nos cultos aí de quarta-feira, quando eu dirijo a oração, quando eu vou iniciar a oração, eu sempre falo, né? Às vezes você já sabe até de cor, né? Falar para Deus, falar com Deus, é fácil. Agora, ouvir o que Deus está dizendo, aí é um pouco mais complicado. Aí exige-se um pouco de entrega, exige-se um pouco de espiritualidade, e não só de vida religiosa. Precisa estar em um pouco de comunhão com Deus, se é que pode ter um pouco, né? Fica assim meio assim, temos que ter uma vida em comunhão com Deus, tem que ter esse relacionamento estreitado com Deus, eu falar e ouvir Deus. Mas quero insistir muito nisso hoje. Às vezes nós tapamos o ouvido justamente para não ouvir o que Deus tem falado conosco. O motivo eu já disse anteriormente. Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Né? Recentemente saímos aí de um processo eleitoral. Não é um assunto agora, mas só porque o que o povo gosta, principalmente de política? Os candidatos falam tudo o que eles gostariam de ouvir. Lógico que depois não vai cumprir nem 1% do que eles falaram, do que eles prometeram. Mas o povo gosta justamente de ouvir aquilo, que lhe agrada, né? Ou vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não vai, nós já sabemos que não vai. Não quer ouvir Deus, a verdade, porque Deus vai fazer aquilo que Ele fala. Aliás, que vai fazer, não, que Ele faz o que Ele fala. E o que Deus fala e vai cumprir, às vezes eu não quero. Porque machuca, contraria, porque eu sou corrompido, não quero ser guiado, não quero ter esse relacionamento. Aliás, nós só conhecemos alguém quando nós vivemos, convivemos, nos relacionamos com ele. Já dizia o velho ditado lá da roça: quer conhecer uma pessoa? Come um saco de sal junto com ela, né? Saco de sal bem grande. Aí você vai conhecer, porque sal você usa só um pouquinho na comida, né? Vai levar tempo. Isso quer dizer, traduzindo o ditado, né? Vai levar muito tempo. E é só convivendo com as pessoas para você conhecê-lo. Então, como você quer conhecer Deus se você não se relaciona e não convive com Ele? Não ter esse diálogo todos os dias. Cá entre nós, tem pessoas que passam dia, sai dia e vai sem conversar com Deus, sem orar, sem meditar na palavra de Deus, sem ler a Bíblia, vem aos cultos, não presta atenção no sermão, não louva a Deus, não adora. Ainda quer falar que quer conhecer Deus, não tem como. Ou está esperando isso uma luz azul e tal, alguma coisa, aí não vai acontecer. Não vai, talvez seja muito a minha parte, mas dificilmente vai acontecer. Nós precisamos buscar estreitar esse nosso relacionamento com Deus, estar presente todos os dias, para assim nós podermos ter
essa vida, uma espiritualidade cristã. Dizer que a minha vida espiritual está bem. Que hoje nós temos uma sociedade fragilizada. As pessoas estão fracas. Apesar de tudo, com tanta tecnologia, com tanta facilidade das coisas, e as pessoas poderiam estar mais fortes, estão mais fracas. Se fragilizaram, não pode falar nada, você fala tudo né? Se fala a verdade para a pessoa, ela não aceita. Tudo é bullying, não sei o quê, e aí vai, não pode falar. Se eu sou careca, não pode falar que eu apelo, né? Vai ter que falar, né? A mentira, né? A pessoa não tem cabelo, tem que falar que ela tem. A pessoa tem a pele, né, negra, não pode falar que ela é branca na pele. Estou falando tudo isso, falar da forma correta. Também você não vai ter preconceito ou racismo, isso aí já não estou falando de relacionamento saudável, normal, de pessoas normais. E as pessoas não podem falar. Falar ofende, tudo por motivo de mágoa. E aí, da mesma forma que o relacionamento que as pessoas se tornam com Deus. Quando Deus fala que ela é pecadora, ele emburra. Não fala que ele tem que transformar a vida, ele não quer. Porque não tem esse relacionamento, não é sincero. E todo relacionamento, né, para você, principalmente quem já casou, ou mesmo pai, filho, irmão, tudo é um relacionamento, cada um no seu departamento. Se não for sincero, vai dar certo? Se a outra pessoa mentir, te enganar, você vai achar bom? Então por que nós achamos que nós podemos tentar, já que nós não conseguimos tentar mentir para Deus, tentar enganar Deus, ele vai achar bom? Né? É desse jeito. Qual o estreitamento de relacionamento? Que relacionamento saudável é esse? Eu com Deus, se eu quero mentir, se eu quero enganar Deus. Ainda quero que Deus fique felizinho comigo, satisfeito, sorrindo para mim, fazendo minhas vontades. Tem relacionamento, exige isso: sinceridade, fidelidade, ser maduro, ser sincero, porque senão não dá certo. Então, para a minha vida espiritual estar bem, eu devo ter um relacionamento verdadeiro com Deus, deve ser pautado na verdade. E também nós precisamos, com a comunhão, como comunidade cristã, ou seja, com o próximo, como irmãos. E aí vale mais uma vez essa sinceridade. Aí eu quero chegar e falar para o Gabriel o que eu quero, né? O Vitor, vamos usar outro exemplo, né? Tá do Vitor, mas o Gabriel. Aí o Vitor acha no direito que ele pode falar do jeito que ele quer com o Gabriel. Mas se o Gabriel fala alguma coisa, ele emburra, fica de biquinho, não conversa, e aí vai. E é isso que tem acontecido. Quantas vezes nós vemos irmãos aqui na nossa igreja, vamos falar do lugar, não? Não converso com fulano, não converso com o outro, estou de biquinho, estou emburrado, eu viro a cara, não falo, evito até chegar perto, porque não fala graça e paz para mim, né? Porque senão eu vou ter que responder. É desse jeito que funciona. Desse jeitinho que funciona. Eu, quando já compartilhei isso uma vez, morava na Esquerilândia, e a nossa casa ficava quase em frente, assim, na outra rua lá, a Assembleia. A igreja de crentes, para falar que tinha lá na cidade. Se é que pode chamar de cidade. Né? Mas lá, e aí quando tinha uma festa, alguma coisa, uma movimentação, nós íamos para lá, né? Menino, como tinha mais gente, não tinha muitas opções, a gente ia lá, né? Ver como é que é. E eu achava aquela coisa assim, muito bonita, né? Era irmão daqui, irmão dali, né? E eu, na minha quase inocência ou ingenuidade mesmo, por assim melhor dizer, achava que era verdadeiro. Talvez até era naquele tempo, não sei, né? Chamar de irmão, aquela coisa. Mas depois a gente cresce e vê a realidade, a dura realidade como que é. Pior ainda, a gente vem para a igreja de crente. Pior ainda, como diria o Luiz Fernando, né? Você vira pastor, né? Aí fica pior ainda para a gente ver que não é bem assim. Não é tão romântico assim as coisas. Infelizmente. Porque como eu via naqueles dias, é como deveria ser. Aquele era o propósito de Deus. De ser mesmo uma comunidade cristã, como irmãos de verdade, de fato e de verdade. Para uma vida espiritual verdadeira, deveria ser sim, naquele jeito que eu imaginava, que eu pensava que era. Pena que eu descobri que não é daquele jeito. Talvez, se não tivesse nunca descobrido, eu fosse mais feliz, né?
mas não dá para ficar parado no tempo, não dá para se iludir, temos que continuar. Para isso, tem que vir falar a verdade, contar para vocês que não é, mas contar o jeito que tem que ser também. Não adianta só contar o defeito. Solução tem, mas vai exigir de mim, vai exigir de cada um de vocês construir essa comunidade cristã desse jeito, esse relacionamento, onde nós consideramos cada um melhor do que nós mesmos. Isso fala em Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que vai aproximando aquele dia. E aquele dia é a volta de Jesus Cristo, a vinda de Jesus Cristo. Então nós devemos todos os dias falarmos em amor uns com os outros, para que nós possamos cada dia nos fortalecer. E lembrando, está perto de Jesus Cristo voltar. E aí, como que você está com Ele? Como que está a sua vida, a sua espiritualidade? Como que está a sua vida espiritual? Está ok com Deus? Está ok com a igreja? Não está? Jesus está voltando. E aí, quando Ele voltar, como que vai me encontrar? Emburrado com a Letícia, emburrado com o Cristiano, nem conversando com o seu Ivo? Como vai estar? Ou vai estar de boa com todo mundo? Nós perdemos demais quando pessoas sofrem, é um esforço muito maior para construir inimizades que amizade. Ser amigo é mais fácil. Inimizade você tem que cultivar, você tem que estar lembrando aqui toda hora. Já prestou atenção quando você está magoado com alguém? Você se esforça o tempo todo para ficar, não, tomara que dê errado para ela, tomara que eu seja melhor, não é? Você tem que estar constantemente ali lembrando que algo tem que dar errado para ela e algo dá certo para você. Não, quando você está de boa, não, dá certo para mim, dá certo por irmão. E aí eu preciso ficar muito preocupado, né? Já está decidido no meu coração que tem que dar certo para nós dois, está resolvido. É mais fácil, é mais prazeroso, é mais prazeroso realmente viver baseado naquilo que vai dar certo. E também para nós termos uma vida espiritual plena em Jesus Cristo, nós precisamos considerar muitas realidades espirituais na nossa vida. Talvez nós, pessoas que levam tudo para o lado espiritual, acontece ali, não é porque isso espiritualiza tudo, quando não deveria. E há quem desconsidera também nada feito e conduzido por Deus. Tudo foi um acaso, foi coincidência, ou o que tinha que acontecer. Primeiro, das realidades supremas, absolutas sobre todas as coisas, Deus é Espírito. Né? E se Deus é Espírito, né, em João capítulo 4, verso 4 diz o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Ou seja, nós devemos viver em Espírito e em verdade. Se eu minto, se eu não vivo a minha vida em verdade, como Deus espera, não vai dar certo. Não vai conseguir, eu não vou considerar Deus como Espírito. Aí a pessoa leva tudo pela carne, tudo do meu jeito, do jeito que eu fizer está bom. E a espiritualidade, ela deve unir o coração, a mente, as mãos, tudo. Ou seja, eu devo pensar, devo sentir e devo trabalhar. Que também e o primeiro mandamento, né, e o segundo mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, né, que inclui o primeiro mandamento que Deus nos chama. Ou seja, irmãos, nós devemos renovar o nosso espírito, todas as coisas. E um dos salmos que eu mais gosto, né, entre muitos outros, mas esse realmente é espetacular, o Salmo 51, verso 10. E o salmista diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Ou outra versão, um espírito inabalável. Só assim eu darei conta de manter a minha vida espiritual em dias. E o que é ter uma vida espiritual em dias? Guiada pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, capaz de me deixar todos os dias buscando a vontade de Deus. Para encerrarmos, né? Para nós então cultivarmos essa vida espiritual,
E nós devemos ter essa intenção, ter essa vontade. Devemos praticar a adoração a Deus, cultivar um relacionamento saudável entre irmãos, buscar a presença de Deus todos os dias. Ninguém pode fazer isso por você. Você que deve fazer isso. O que Jesus Cristo tinha para fazer, Ele fez, morrendo na cruz. Aliás, a parte mais difícil, aprove a Deus fazer, que é dar a salvação. E ainda mais, mesmo nessa época tão difícil, Ele nos dá ainda o Espírito Santo para nos conduzir. Agora, enquanto eu estiver resistindo, quando eu estiver agarrado a eu mesmo, às minhas vontades, será mais difícil. E não se iluda. Se você acha que com as suas picuinhas que você arruma, os outros vão sofrer, ou o Espírito Santo até entristece, mas ele não vai sofrer, no final das contas quem vai sofrer é você mesmo. Vai descobrir lá na frente como perdeu tempo, como deu bobeira, como tudo deveria ser diferente. É igual a gente fala para jovem, né? Arruma sua vida agora, senão quando você chegar lá 30, 40, 50 anos, você vai olhar para trás e vai dizer, como eu dei bobeira. Poderia ter feito diferente. Como muitas pessoas, até relacionamentos, né? Principalmente casais, né? Escolhe mal escolhido, quando é jovem, empolgado, ou falta de pensar mesmo, quando chega lá na frente, fica magoado, frustrado, viu que tinha feito a escolha errada, não deu certo. A escolha de vida, aliás, né, a lei da semeadura, que você plantar hoje, você vai colher daqui uns dias. Se você plantar uma boa semente, você terá uma boa colheita. E aliás ainda, né, você vai ter que plantar, regar, cuidar, para que possa dar bons frutos lá na frente. Ou seja, leva uma vida espiritual saudável. Para isso você deve orar, ler a Bíblia, ter um tempo de meditar, de silêncio ali com Deus, de meditar na palavra de Deus, desligar das coisas, do barulho externo, daquelas coisas que te atrapalham. Às vezes, para quem dá conta de jejuar, está lendo um livro recentemente, né, para quem consegue um jejum verdadeiro. Então isso nos leva a fortalecer a nossa vida espiritual. A espiritualidade cristã passa por essas coisas. Deixar ser conduzido pelo Espírito Santo e eu não resistir. Aliás, outro ditado, né? É muito ajuda quem não atrapalha. Você já não atrapalhando o Espírito Santo, não resistindo a ele, já é uma grande ajuda. Ele vai te conduzir. Agora, quando você alinha a sua vontade, você pega o seu euzinho lá e vai se alinhar à vontade de Deus, deixando ser conduzido pelo Espírito Santo, você vai ver a diferença na sua vida. Ah, pastor, vai acabar os problemas? Certamente que não. Mas eles vão ficar mais fáceis de ser conduzidos. Você vai continuar adoecendo, você vai continuar tendo que trabalhar, você vai continuar tendo algumas dificuldades, mas você vai passar por isso de boa, sem murmurações, sem reclamar e acima de tudo, sem olhar para Deus e achar que Ele é injusto com você. E dos pecados, né, terríveis, achar que Deus é injusto comigo. Eu sou tão bom, mas tão bom, que eu deveria ter minhas vontades feitas por todo mundo e principalmente por Deus. Não é bem assim. Ele faz, sim, para seguir a vontade de Deus. A vida espiritual é vida de relacionamento com Deus, guiada pelo Espírito Santo. E isso vai refletir na nossa comunhão com a igreja. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, Deus, tu és eterno, Senhor, em nome de Jesus. Renove em nós cada dia, Deus, essa vontade de estar nos teus caminhos, ó Pai. Deus, dá-nos um espírito reto e inabalável, Deus, capaz de Deus, estar firme na tua presença. Deus, que a tua comunhão conosco seja cada dia verdadeira, Pai. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, ó Pai, nos fortalecendo, nos ajudando, ó Pai, a ter esse propósito sempre em nossos corações, ó Pai, de estarmos, ó Deus, deixando ser guiados pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, glorificamos o teu nome em nome de Jesus. Então é isso, irmãos. Quer ter uma vida espiritual,
verdadeira com Deus, busque e deixe o Espírito Santo te conduzir. Amém? Então, coração silencioso, estamos encerrados. Deus nos abençoe.